Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso do Professor Aprendente. Nós vamos falar sobre o tema do processo de aquisição da escrita na educação infantil, contribuições de Vygotsky. Eu sou a professora Silvia Costa Andreossi e nós vamos falar um pouco sobre o livro das autoras, né, que traz esse título, que é a Ana Lúcia Goulart de Faria e a Sueli Amaral Mello, em Linguagens Infantis, Outras Formas de Leitura. Essas organizadoras dividiu o livro, né, esses, o que a gente chamaria de capítulo, mas na verdade elas colocam como debates, e elas colocam em 6 debates. E nós vamos estudar o debate de número 2, tá? O que elas trazem aí, né, nesse livro? Esse livro, na verdade, ele surge de um seminário de educação infantil que tem como título Seminário Linguagens na Educação Infantil, que foi realizado no 14º Congresso de Leitura do Brasil, o COLE, e teve como eixo, né, a reflexão sobre as formas de ser e de atuar na sociedade de cultura e escrita. Esse livro vem tratar de temas focados nesse seminário, né? E o que trouxe aí essa relevância não foi somente porque traz a cena de autores que ainda não leem, mas principalmente porque se apresenta na perspectiva em que esse debate não está em como ensinar as crianças da educação infantil a ler e a escrever, mas sim como buscar esse modelo pedagógico em que toda essa multiplicidade de linguagens e de forma de expressão subjetivas e sociais possa ter o seu lugar reconhecido aí, né, na, nessa leitura, né? E as autoras ainda propõem, né, para esse debate sobre essa relação entre a cultura escrita e a educação, argumentos na direção dessa proposta do seminário. Então, elas colocam até que esse olhar tem 2 sentidos. O primeiro sentido, porque o senso comum produzido pela indústria da educação, né, acaba considerando uma questão que é óbvia para a alfabetização formal de crianças de 4 a 6 anos, né? E no segundo lugar, né, elas colocam que esse campo de atuação, né, ele traz contribuições mais limitadas, comparando, né, todos os artigos que compõem o volume desse livro. Então, o que ele tem em comum aí, né, que acaba justificando a existência desse seminário do COLE como a participação das autoras, né, com a publicação, a questão da insubordinação aos modelos de educação e, e adaptabilidade, né? Então, elas colocam ali nesse tema muito a fala do Vygotsky, né? Que tem esse olhar aí das crianças na escola da infância, né? Um olhar do ensino fundamental e a aquisição da escrita, né? O como nós vamos olhar para essa escrita que já está ali no Fundamental 1, no ensino Fundamental 1, toda essa base científica que nós temos para realizar este trabalho, bem como a atualização das formas de trabalho e até mesmo o como buscar, né, a formação e o desenvolvimento da inteligência e da personalidade, da criança. Então, se a gente pensar nessas bases aí, né, de Vygotsky, o que se a gente pode pensar e explicitar aí nessa exposição, né? De toda essa ideia de que muito do que se tem feito com a educação das nossas crianças pequenas na escola, né, da infância,
e até mesmo chegando no ensino fundamental, especialmente na aquisição dessa escrita, nós ainda estamos com uma necessidade de uma base científica, né? Que, se nós pensarmos diante desse conhecimento que nós temos hoje, nós podemos perceber alguns equívocos nessa prática, né? E se a gente buscar bases nesses novos conhecimentos, nessas maneiras de atualizar a forma como nós trabalhamos, né, buscando promover tudo aquilo que todos nós queremos e que é a maior conquista que a educação pode permitir, que na verdade é a formação e desenvolvimento máximo da inteligência e da personalidade das crianças, a gente vai chegar ali que no final dessa exposição a gente acaba esperando, né, as autoras ter convencido aí esse leitor de que até agora nós temos só contaminados, né? Contaminado ali, pensando nessa questão da educação infantil, com as tarefas do ensino fundamental, que é o objetivo ali de unicamente de pensar em ler e escrever. Mas qual é a maneira, né, que é feito esse processo do ler e escrever? Então, as autoras levam muito em conta os novos conhecimentos sobre o processo de desenvolvimento dessas crianças, né? E trata de fazer também esse inverso, de deixar contaminar esse ensino fundamental com as atividades que julga-se necessário aí, né, mas que são também típicas dessa educação infantil e que muitas vezes na educação infantil a gente não tem tempo para elas, né? Porque tem essa questão de ler e escrever, né? Então, a gente pensa em todas as atividades que são promovidas ali na educação infantil, mas que também no ensino fundamental se perde um pouquinho, que é a expressão, né, como o desenho, por exemplo, a própria pintura, a brincadeira de faz de conta, a modelagem, a construção, a dança, a poesia e até mesmo a fala. Então, todas essas atividades, elas são vistas na escola como improdutivas muitas vezes, né? Até as famílias muitas vezes não percebem o teor científico que tem nessas atividades, né? Mas, na verdade, a gente sabe que elas são essenciais para essa formação da identidade, da inteligência e da personalidade dessa criança. E além de constituir aí as bases para a aquisição da escrita como um instrumento cultural e complexo. Então, a proposta das autoras é esse olhar, né, nessa concepção, né, e nesse trabalho apresentado por essas atividades que vão dar bases para essa leitura e para essa escrita, tá? E se nós pensarmos aí, né, em toda essa concepção da educação infantil, com essas práticas de educação das crianças brasileiras de 3 a 6 anos, esse olhar da pressão dos pais, até mesmo a formação desses professores e as especificidades da educação infantil para esses pré-escolares, essas concepções, elas dirigem essas práticas de educação das crianças brasileiras, né? E nós podemos observar uma concepção muito forte, sustentada muitas vezes por uma pressão, como eu já disse, dos pais e, sobretudo, pela própria formação desses professores que trabalham com a educação.